Boa noite a todos os irmãos, queridos amigos que estão no templo da igreja 27º dia. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela presença nossa querida orquestra aqui que hoje toca deslumbrantemente. Nós desejamos as boas-vindas a vocês também, desejamos as boas-vindas a quem nos assiste pelo canal Adventistas Ponte Alta, nesta noite de domingo, onde a palavra de Deus vai ser aberta para edificar você. Teremos a presença hoje do irmão André, que está conosco hoje para repartir a palavra logo mais. Queremos convocar a nossa equipe de louvor para vir aqui mais próximo, para podermos entoar louvores ao santo nome de Deus. Que Deus te abençoe e que ao louvarmos juntos nós possamos cantar para realmente colocar o nosso coração no ritmo do coração de Deus. Vamos continuar o nosso louvor e cantar o hino 324, Mãos. Estas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu.
Boa noite. Boa noite aos que estão em casa. É com grande alegria que mais uma vez me encontro nesta casa. Fico muito feliz de estar na casa de Deus e nesta casa que há alguns anos recebeu a mim e a minha família de braços abertos. Amo ver como meu filho se desenvolveu nessa igreja, como ele cresceu, como ele se tornou comprometido com as coisas de Deus, com a música, com o evangelho, com as verdades bíblicas, com os princípios eternos. Muito graças ao Clube de Desbravadores desta igreja, aos irmãos que aqui congregam com ele, passam isso para ele. Eu sou eternamente grato a esta igreja por isto. Amém? Fico feliz de ver muitos amigos aqui. Amigos demais. Eu falo isso, irmãos, porque aqueles que não sabem, eu já no início do ano, eu me comprometi com o pastor que atualmente está conosco, né, o pastor Enoque, a ajudar a confirmar, a reerguer, a dar forças para a igreja do Caúbe. Então, desde o início do ano, eu estou na igreja do Caúbe e estou um pouco distante desta casa, né, e eu sinto tanta falta, vocês não sabem o quanto. Desde lá, chegou amigos aqui, né, que eu ajudei a dar estudo bíblico e vejo hoje trabalhando aqui. Eu fico muito feliz com o Robson de ver pessoas aqui, então, ufa, que alegria de estar aqui. Irmãos, hoje nós vamos discutir um pouquinho, conversar um pouquinho sobre o capítulo 8 de Lucas. Se vocês quiserem abrir uma palavra de Deus, enquanto a gente vai dando a introdução, vão abrindo aí no capítulo 8 de Lucas. Muitos irmãos gostam de ouvir ou contar histórias. Quem não gosta? É tão bom, né? Quem já sentou do lado do Valdir aqui no momento social sabe o quanto é bom, né? Ouvir as histórias do Valdir. Eu fico numa alegria, irmãos, de sentar perto dele. É gostoso você ouvir ou contar histórias verdadeiras ou fictícias, né? Histórias que são boatos, fofocas, né? Histórias, todos nós gostamos. Homens gostam de falar de futebol, gostam de falar de esportes radicais. Homens gostam de falar de carros, né? De que mesmo, Valdir? Carro, é verdade, gostamos mesmo. Mulheres, ixi, é comprometedor, né? Falar de mulheres, né? Mulheres são, né? Roupas, fofocas, segredinhos, salão, beleza, né? Mulheres gostam dessas coisas. E como é bom, né? Conversar. Mas, irmãos, quando o assunto se trata de testemunhar de Cristo, quão tímido nós somos. Quão diferente é, né? Quão medrosos até somos. Eu conheci o Evangelho na igreja de Águas Claras, na mesma igreja que o Robson ali conheceu, né? Fiquei 5 anos lá e fui para a igreja do Pessul, Celândia. Então eu trabalhava no plano, então tinha que ir do Pessul para o plano. E um dia, eu sempre gostei de andar com alguns folhetos comigo, uns folhetos. Depois que começou o livro do ano, com alguns livros do ano. Gostava de deixar o livro no assento onde eu deixar um livro com quem estava comigo do lado do ônibus, mas antes era folheto. Rapaz, teve uma vez que sentou uma mulher do meu lado, na rodoviária do plano piloto, era 1 hora de viagem até o Pessul. Foi 1 hora de viagem, eu sem coragem de dar aquele folheto para aquela mulher. Eu olhava para ela e falava, é agora e não era agora. Era agora e não era agora, né? E aquela vergonha, né? Falei, mas até eu descer eu dou esse folheto. Que vergonha, irmãos. Na hora de descer, eu falei, toma o folheto. Ela falou, toma de volta outro. Né? Eu com vergonha e ela também com vergonha. Né? Os dois com medo dentro do ônibus. Né? Dois com vergonha. O quão tímidos, quão vergonhosos, tão medrosos. Quanta falta de ousadia para as coisas de Deus nós temos. Né? Por que isso? Por que esse medo? Hoje nós vamos
escutar a história e conversar um pouquinho sobre um jovem que foi desprezado, abandonado, jogado de lado por sua família, por sua comunidade, onde ele morava. E depois que ele teve um encontro com Cristo, onde ele foi restaurado, ele teve uma missão de voltar para os seus e contar a sua história. Porque testemunhar isso, irmãos, é contar do que Jesus fez por você. O que Ele faz e fez por você. É contar a tua vida. Isso não deveria ter vergonha, isso deveria ser natural para nós. Onde quer que estivéssemos, isso deveria sair de forma natural. E não é bem assim. Mas vamos discutir um pouquinho sobre isso. Essa é uma história um pouco trágica e ela nos traz grandes ensinamentos. Ainda bem que eu tenho tempo. Eu tenho até às 20h20, é isso? Às 20h25 por aí. Eu sei que termina às 20h30, né? O tempo está bom hoje. Fico feliz por isso, dá para a gente conversar. Então vamos lá. Lucas 8, né? Lucas 8, versículos 26 e 27. Lucas 8, versículo 26 e 27. Eu acho que o título aí, todo mundo encontrou, está aí, a cura do endemoniado, de onde? Gerazeno, muito bem, a grupo de endemoniado de Gerazeno. É uma história muito conhecida por nós gostamos de ouvir, nós gostamos de ler sobre ela. Sei que muitos já estão aqui. Tem não, filho, nessa aqui agora, está aqui. Ok, então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. Essa história é contada em 3 evangelhos, viu, irmãos? Ela é contada também em Mateus 8, em Marcos 5 e aqui em Lucas 8. E só não é contada em João. Em Mateus, ele cita dois endemoniados. Marcos e Lucas focam em apenas um. E todos os 3, eles fazem questão de... eles se autocomplementam neste momento aqui. Eles citam a situação em que se encontrava esse endemoniado. Um diz que ele era muito violento, né, que ele não deixava, de qualquer um que se achegava até ele, ele ia para cima. Outro faz questão de deixar claro que ele andava sem roupas, nu. E o outro faz questão de deixar claro que ele estava muito endemoniado mesmo. E era um perigo para aqueles que estavam ali em volta. Então vejam bem, quando você lê os três relatos e você começa a se colocar dentro do relato, eu como um pai de família e esposo, eu ficaria preocupado de deixar minha família, meus filhos, minha esposa andar por aquele setor. E eu fico até pensando o que passaria na minha mente, qual era o meu julgamento que eu faria se tivesse uma pessoa nessa circunstância aqui por perto. Uma pessoa que estava endemoniada, que era perigosa, que ninguém dava conta de segurar e que andava atacando as pessoas que passavam perto, que já tinham tentado prender ele de todos os jeitos e não conseguia. O que nós, como pais de família, iria querer para uma pessoa dessa? Sinceramente, se morasse perto de nós, o que ia passar na nossa mente? No mínimo, prenda logo, né? No mínimo, né? Prenda logo. Era o mínimo que ia passar, né?
Se demorar mais um pouco, como todo mundo está adquirindo armas aí, daqui a pouco então a situação era essa mesmo, era de medo mesmo. Era de medo. As pessoas que viviam ali viviam com muita apreensão em relação a este indivíduo que vivia ali, ou esses indivíduos que viviam ali, atemorizando toda a circunvizinhança. Quando você lê um relato um pouquinho anterior sobre Cristo, você começa a ver que Cristo ele vinha de uma situação um pouquinho cansativa. O dia anterior de Cristo tinha sido muito cansativo. Ele tinha passado o dia todinho pregando, atendendo, curando, sabe, salvando os necessitados. Ele estava muito cansado, não tinha tido tempo nem de parar, nem para comer, muito menos para um período de descanso. Tanto é que quando ele chamou os discípulos para que entrassem no barco e que fosse para que atravessasse o rio e fosse para essa cidade, era para eles correrem atrás de um momento de repouso. E vê que quando ele entrou no barco, não demorou muito, o que ele fez? Dormiu, de cansado que ele estava. Foi quando veio aquela grande tempestade, os discípulos todos se desesperaram e Cristo estava fazendo o quê? Dormindo, de cansado que estava. Cristo foi até ali, irmãos, para esse encontro com este Senhor, estes senhores, que ninguém mais queria encontrar. Para este único encontro. Um encontro que todos correriam longe para não ter. Mas ele foi até lá. Isso me leva assim a ficar imaginando que Jesus nos conhece. Ele sabe a tua causa, Ele sabe as nossas dificuldades, Ele sabe as nossas lutas. Ele conhece aquela situação que você acha que é impossível de ser resolvido por mãos humanas, e que é mesmo. Tem situações que você vê e fala, esse aí está complicado. Mas Deus vai até lá. Deus vai até lá e de modos assim, impossíveis de ser imaginados por nós humanos, Ele resolve a situação. Foi o que aconteceu com esta situação aqui, não é? Hoje, Satanás ainda mantém muitos prisioneiros, assim como mantinha aqueles ali prisioneiros, de N maneiras. São prisões emocionais, espirituais, físicas. Eu trabalho no Instituto de Saúde Mental, irmãos. Bem aqui do lado nosso. Olha, ultimamente eu ando louco, Samuel, para fazer um dia um convite para essa orquestra ir lá para cantar para os doentes mentais. Fico imaginando qual vai ser a sensação daquele público ouvindo uma orquestra dessa cantar. Doido para comprar um dia, combinar contigo e com o diretor lá nosso daquela instituição. Gente, vocês precisam ver a situação que é daquelas pessoas. Nós temos ali ex-policiais civis que realmente temos ali ex-pais de família, filhos, mães, pessoas que a gente vê que o ser humano tem muito pouco a oferecer para eles, a não ser o mínimo de dignidade para que eles vivam as suas vidas sem faltar o mínimo de conforto que um ser humano precisa para viver. Alimentação, roupa e um local para dormir. Porque mentalmente não tem mais mínimo sequer de livre-arbítrio deles, não tem mais. Não sabe mais tomar nenhum tipo de decisão em relação a si e à sociedade que vive em torno. Então é difícil viver com esse tipo de pessoa. Minha função lá é só cuidar das roupas dele. Eu só tenho que ir lá
Pegar a roupa, levar, lavar e trazer de volta e deixar para eles usar. Só isso é a minha função. 3 vezes por semana para manter eles usando roupa limpinha o tempo todinho. E eu faço com todo carinho esse trabalho. Faço com todo carinho. Eu também cresci dentro de uma casa com minha mãe. Minha mãe ela tem esquizofrenia. Se ela não tomar a injeção dela todo mês, dá um problema, irmãos. Chega no meio do mês, ela não sabe mais que roupa ela quer vestir, que comida ela quer comer, onde ela está, com quem está cuidando dela, quem não está. Ela tem que tomar a injeção dela todo mês. Todo mês. É difícil viver assim. Mas é o amor que nos faz, cuidar direitinho. Mas Jesus foi lá para esse encontro. Então, tem pessoas vivendo nesses cárceres. Tem pessoas também que estão vivendo no cárcere dos vícios, irmãos. Dos vícios. Essa semana, um amigo meu que trabalha comigo na construção civil, que à noite eu trabalho lá, no institucional. De dia eu faço meus bicos na construção civil. Cuido de ferragem de obra aí, nós temos algumas obras aí que a gente ajuda aí. Aí veio um rapaz, pediu para sair mais cedo, porque ele tinha que correr para socorrer o irmão, porque o irmão tinha saído na noite anterior, tinha voltado aquela tarde, já estava saindo de casa de novo, eles não sabiam até que hora ele ia. Eu falei, o que foi com ele? Viciou nas pedras, André, nas pedras, num crack. Já tinha uma semana que ele estava entrando e saindo de casa e ninguém via. Quando sentiam falta de alguma coisa dentro de casa, é porque ele já tinha levado. Quantos jovens, quantas famílias estão sendo destruídas por causa dos vícios? Pessoas encarceradas, presas pelo inimigo, pelo vício. Quantos vícios? Isso eu nem posso contar a minha história, que eu também perdi o irmão na porta da minha casa por causa de vício, de se envolver com drogas, com dívidas com o traficante, bateu. Vou nem contar essa história para uma outra história, Difícil. Falei, vai lá, corre, vá atrás do seu irmão. Não olhe para bens materiais, não olhe para o que ele já fez, olha o que você pode fazer hoje. O meu irmão eu perdi, o seu você ainda pode salvar. Vai lá, faça tudo se eu tiver ao seu alcance. E ele foi, graças a Deus, ele conseguiu um lugar para internar o irmão, numa casa de recuperação que tem aqui no entorno de Brasília, e que eles têm um viés cristãos, E eu dei graças a Deus por isso. Quando ele chegou no outro dia e deu a notícia para nós de que conseguiu. E quantos também, irmãos, estão presos nos nossos... Às vezes se vestem, eu costumo chamar esses presos nos problemas da atualidade. Se vestem bonitinho, igual nós, andam até de carro, gastam com cartão de crédito, Mas suas vidas estão vazias, suas mentes estão em frangalhos, O orgulho, a condescendência com seus próprios desejos que não consegue se desfazer. Pessoas por aí que vivem sem ter propósito na vida. E Jesus nos quer usar para sermos luzes e sal na vida dessas pessoas, sermos testemunhas para elas. Nós temos uma missão neste mundo, irmãos. E precisamos pregar o Evangelho para essas pessoas também. Vamos continuar a nossa história. 26, 27, 28. Versículo 28. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Ninguém sabia, mas eles sabiam que Jesus foi ali para ter um encontro com eles. Você vê? Eles reconheceram que Cristo foi ali para ter um encontro com eles. Ninguém sabia, ninguém entendia, só Jesus e eles entendiam. Jesus veio aqui só para livrar esse homem de nós.
Eles não tinham dúvida disso, já sabiam que a derrota deles já era certa, né? Já era certa. Ellen White diz que neste momento, quando eles chegaram na beira do caminho, né? Quando eles viram os endemoniados ou endemoniado vindo até eles, os discípulos, correram dos eles. Foi. Quando eles chegaram lá na frente, olharam para trás, procuraram Jesus, cadê Jesus? Né? Voltaram correndo para ver onde estava Jesus. Jesus estava lá já resolvendo a situação, já tinha tudo sobre controle, mais uma vez. Mais uma vez. Quantos de nós correríamos? Né? Ver aquele endemoniado vindo atrás de você com pedra ou com pau, e você olhar nos olhos dele e falar que ele vai realmente jogar aquilo ali em você. Poucos ficam no caminho mesmo, todos ficam parados, né? Eu por aqui não fico. Uma vez eu desci, trabalhava na escola adventista ali de Taguatinga, descia no centro de Taguatinga e ia andando até a escola adventista ali na Sandu, né? Aí desci, estou indo andando, eu conversando com meus pensamentos ali, né? Rapaz, de repente saiu um homem correndo de dentro daquele HPAP ali, São Vicente de Paulo, que fazia parte do meu caminho, pelado, lá de dentro. Atravessou a rua, atravessou o semáforo, né? E eu passando do outro lado, eu falei, aqui também eu não fico, né? Atravessei correndo, e daqui a pouco veio uma ambulância, veio um monte de gente correndo atrás dele também para pegar ele, antes que ele chegasse lá no Alameda, lá em cima, né? Eu falei, rapaz, o que é isso? Como é que deixa o homem sair daí de dentro correndo? Não tem vigília, não tem grade, não tem nada, como é que é isso? Né? Fiquei me questionando e segui meu caminho. Né? Mas aconteceu. Né? São coisas que realmente nos assustam. Correram. Mas Jesus foi até esse encontro. Conversa rápida, sem muita demora. Né? Jesus logo pergunta, qual é o teu nome? Nenhum dizem que é uma multidão, na outro diz que é uma legião. Uma legião, pelos números da história que nós temos, era uma horda das legiões romanas que tinham em torno de 4 a 6 mil soldados. Imagine, 4 a 6 mil demônios em um só corpo. Como é que alguém resiste a 4 a 6 mil demônios dentro dele? Imagine a força descomunal que esse homem tinha. Imagine, não tinha como ele lutar nunca com tanto demônio dentro de si próprio. Mas diante de Cristo, se entregaram prontamente, nem resistiram. Senhor, já sei que vou ter que ir para longe mesmo, você vai mandar a gente para longe, mas não manda para muito longe não. Está vendo aquela manada ali? Manda a gente para dentro dela, aquela manada de porcos. Jesus olhou, falou, vai, pode ir. E se precipitaram para dentro da manada, a manada se precipitou para dentro do mar. E o rapaz que estivera naquela situação, agora está ali, sãozinho, liberto, ensanguentado sujo, nu, sim, com certeza, mas agora livre, liberto, transformado. Ufa. Isso era motivo, irmão, de toda a cidade dar aleluias, da glória, né? Era motivo de todos que viram aquela situação ali, presenciaram aqueles homens ali, não sei por quanto tempo, anos, décadas, quanto tempo eles estavam naquela situação, a história não nos diz. Mas agora estavam, mas não. Os que chegaram se importaram mais com prejuízo financeiro, material, do que com a cura de um ser humano. Tiveram mais medo dos prejuízos que viriam a ter, se Jesus ainda continuasse com eles mais alguns dias. Já pensou se ele
Se de toda cura que ele for fazer, nós perdemos uma manada, é melhor você ir embora. É melhor você ir embora. E ele olha para Jesus e fala: Jesus, eu quero estar contigo, onde o Senhor estiver, nem que seja para carregar malas. Eu quero estar do seu lado, só quero andar contigo. Jesus olha para ele e fala: meu filho, quanto tempo tem que você não ver sua família? Seus filhos, sua esposa, os seus. Vai lá para eles e diz para eles o que foi que eu fiz por você. O que foi que eu fiz por você. Comece pela sua casa, da sua casa, vai para Decápolis, e assim foi feito, irmãos. Primeiro missionário a ser mandado por Cristo naquela região de Decápolis. E Jesus foi. Irmãos, algum tempo Cristo voltou ali. E ficou 3 dias naquela região de Decápolis. Aquela região de Decápolis era conhecida como a entrada do inferno. Era pátio do inferno, aquele lugar onde estava chamado ali. Era uma região que ficava próximo de Israel, mas não era de Israel. Eram as 10 cidades mais gentílicas, mais pervertidas que tinha ali. Mas com a luz, eles rejeitaram a Jesus sem ouvir o que Jesus tinha a dizer. Mas Jesus não os rejeitaram, Jesus deixou a porta entrada para que eles tivessem luz e que a luz chegasse até a eles. E através dessa porta que Jesus deixou, todo o evangelho chegou em Decápolis, em todas as cidades. Por um só. Ou por 2, né? Quem sou eu para... Irmãos, todos nós temos uma missão. Todos nós temos dons. Todos nós temos talentos para sermos usados na causa de Deus. Em todos nós, Jesus fez alguma coisa, fez alguma obra. Mesmo naqueles que nasceram na igreja, né, Samuel? Eliane, quantos aqui não nasceram na igreja, não tiveram, né, o descontentamento de conhecer o mundo igual conheci, né? Até nesse, Jesus fez uma obra. Uma hora você teve um encontro pessoal com Cristo. E você tem uma história para contar. Eu estou ali naquele Caúbe. Que é essa região bem aqui atrás. Nossa. É aqui? É para cá não, irmão? Para cá, não é não? Gente do céu. É para cá mesmo? Você tem mais noção de espaço do que eu, não é, lindo? Para onde que é, lindo? O Caúbe. Tá bom então. Tá certo, eu que estou errado. Tá certo. Então é para lá. Não é? Sei que muitos passaram ali antes que eu e o Marco chegasse ali. Eu conheço a história de Barbosa, né? Barbosa, irmão Jairo, a irmã Raimunda, né? Jairo, outros aqui eu acho que já trabalharam ali também. É uma região desafiadora, irmãos. E nós estamos ali tentando trabalhar para estabelecer a igreja com força. Marcamos, nós chegamos ali antes da pandemia. Nós já estávamos fazendo algumas reuniões. Depois da pandemia, quando a igreja já tinha fechado, é que nós tentamos fixar as reuniões, mas aí quando fechou tudo, aí nós também fechamos tudo. Aí perdemos o contato com o trabalho que já estava sendo feito. Nós ficamos ali mais de um ano sem ter contato sem encontrar ninguém pessoalmente, só por zap, né? Depois voltamos, quando chegou o pastor Enoque, aí pronto, o pastor Enoque abriu a igreja, já abrimos logo os 3 cultos logo acontecendo, né? Quarta, domingo e sábado, abrimos logo, foi tudo, todos os dias. Pensamos que os irmãos iriam, mas não foram, né? Então nós estamos naquela luta ali ainda até hoje. Então eu peço a oração de vocês, orem por nós, né? Para que a gente possa continuar firmes nessa missão.
Mas eu queria pedir uma segunda milha. Se disponham também a estar conosco ali, né? Graças a Deus aos pregadores, que eu tenho chamado, eles têm se disposto a ir pregar mesmo. Eu fico muito grato do coração. O nosso problema maior é música mesmo, né? Música, os músicos que eu chamei já foram, alguns aqui já foram, né? Outros, nós temos poucos músicos mesmo, então o irmão Samuel já se dispôs a ajudar com os músicos uma hora ou outra nas folgas, poder se dispor a enviar alguns. Mas vamos ajudar a estabelecer aquela igreja ali do Caúbe, irmãos. Meu pedido de socorro é por isso. Vamos ajudar. Irmãos, eu ouvi uma história, eu queria terminar com ela. A história do carvão e do diamante. Diz que o carvão e o diamante, os dois vêm da mesma... Como é que se diz? Da mesma propriedade? Da mesma origem, né, irmão? Da mesma origem. A diferença é que o carvão, todo o calor, toda a luz, tudo que ele recebe, ele absorve para si mesmo. Ele concentra tudo em si mesmo, né? E acaba ficando tudo para si mesmo. Por isso ele se torna carvão, se queima em si mesmo. Já o carvão não, já o diamante não. Tudo que o diamante recebe, ele reflete em multicores ainda. Por isso se torna uma das pedras mais cobiçadas no mundo aí, e ornamenta por preços aí incalculáveis aí, todo tipo de colar, anéis, relógios e N joias aí preciosas. E o artista, ele fez uma comparação com os crentes na igreja, carvãos e diamante, né? Ele chega a falar, né, que muitos aqui vão para a mesma, cantamos as mesmas músicas, os dois vêm até a mesma igreja juntos, cantam os mesmos hinos, tocam as mesmas músicas, ouvem os mesmos sermões, estamos um lado a lado e não sabemos quem é carvão e quem é diamante. Qual é aquele que ouve, escuta, para refletir para outros, e aqueles que apenas quer o alimento apenas para si mesmo. Uns servirão de ornamento para as coroas que receberão de Cristo. Outros vão servir apenas para serem queimados no dia do juízo final. Quem nós somos aqui dentro da igreja? Diamantes ou carvão? Queria que nós pensássemos sobre isso e que cada um reflita na sua vida quem nós estamos sendo. A quem nós temos refletindo lá fora, porque aqui dentro da igreja é fácil, irmãos, facílimo, muito bom. Mas é lá fora que nós demonstramos quem nós somos mesmo, no trabalho, na escola, para os vizinhos, para os amigos. Quem nós temos testemunhados quem somos. É lá. É lá que nós demonstramos se nós somos carvão ou diamante. Aqui é fácil a gente entrar no meio e no meio do grupo, mas lá nós sabemos quem nós somos. Então, irmãos, lutemos para sermos diamantes do Senhor aqui dentro. Que possamos refletir essa graça maravilhosa que Jesus tem nos dado a transmitir todos os dias. Que nos dias nós todos possamos estar de pé e olharmos para os altos e dizer: eis o nosso Deus a quem aguardávamos. Porque eu quero a eternidade com a minha família, com os meus filhos e com meus irmãos em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração e agradecermos a Deus por tudo que Ele tem nos feito e nos dado.
Santíssimo Deus, Eterno Pai, Criador de todo o céu e toda a terra. Obrigado, Pai, por mais um dia de oportunidade que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela certeza da salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, pela certeza também de que temos de que o Senhor realiza o impossível, se necessário for, para a nossa salvação. Ou para a salvação daqueles que conhecemos e que às vezes já pré-julgamos de que é impossível alguma coisa ser feita naquele caso. Mas o Senhor é especialista nesses casos, Senhor. Por favor, Pai, ajuda-nos a confiarmos em Ti, a depositarmos as nossas vidas em Tuas mãos. Perdoa-nos, Pai, a nossa falta de fé. Nos ajude, Pai, a sermos ousados, confiantes, firmes em testemunhar e em defender a Tua causa onde quer que estivermos. Fique com o Teu povo, Pai. Nos dê uma semana maravilhosa na Tua presença e nos traga na próxima quarta-feira para que aqui possamos mais uma vez testemunhar e nos alimentar da Tua verdade, para que possamos refletir para outros o Teu amor grandioso. Fique conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. A todos que vieram ao templo da Igreja 27º dia, muito obrigado pela sua presença. Para você que nos acompanhou pelo canal, nós pedimos desculpas pela oscilação da internet. Você não assistiu o culto ao vivo, mas você vai assistir um culto gravado. Que Deus te abençoe da mesma forma. Envie esse link para outras pessoas. Que Deus abençoe e leve você para casa em paz, em nome de Jesus. Amém.